Olá, paz do Senhor. Eu sou a professora Thelma Bueno e sou editora da revista Lições Bíblicas de Maternal. É uma alegria, um prazer, nós estamos aqui para apresentar para você o tema que nós vamos estudar no terceiro trimestre de 2022. Como já é do seu conhecimento, a proposta pedagógica da classe de maternal é apresentar às crianças os livros da Bíblia. Mas nós queremos não somente apresentar os livros da Bíblia, mas nós queremos que elas saibam, que elas tenham consciência de que a Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o livro de Deus, o livro do Papai do Céu. Nós estudamos no primeiro trimestre o livro de Gênesis, não é? O livro de Gênesis. Vamos conhecer a história do começo. Foi o primeiro trimestre de 2022. Na sequência, nós estudamos a respeito do livro de Êxodo, né? Vamos conhecer a história do povo de Deus. Nós aprendemos como o povo de Deus foi parar no Egito, a sua saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho e a caminhada pelo deserto. Então nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho e nesse terceiro trimestre nós teremos a oportunidade ímpar de estudarmos a respeito do livro, né? São vários livros. Nós vamos estudar os livros de Samuel, Reis e o livro de Esther. Nós vamos conhecer histórias de reis e rainhas do povo de Deus. Então nós esperamos que essa temática, né, venha abençoar a sua vida e venha abençoar a vida dos seus alunos. Nós veremos que o povo de Deus, ele era governado pelo próprio Todo-Poderoso. O Senhor governava o seu povo, o Senhor cuidava do seu povo. Mas aconteceu alguns episódios, né? Alguns homens assumiram a liderança, como os filhos de Eli, os filhos de Samuel, e eles não andaram nos caminhos do Senhor e o povo então começou a desejar ser parecido com as outras nações. Eles desejaram, eles pediram ao Senhor que eles queriam ter um rei. Então eles estavam abrindo mão do governo de Deus para serem governados por um homem. Ainda que Deus estivesse na direção, ainda que Deus escolhesse esse homem e colocasse à frente do seu povo, mas eles estavam como que deixando o Senhor e querendo ser conduzido por um rei. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus tão bondoso que Deus ouviu o pedido do seu povo. Então Deus deu o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e assim foi, vamos que dizer, instalada a monarquia junto ao povo de Israel. E você vai aprender nesse trimestre que tiveram reis excelentes como o rei Josias, né? Como uma parte do reinado de Ezequias. Houve reis que estiveram junto do Senhor, como Davi, Salomão, que buscaram durante um período fazer a vontade do Senhor. Mas eles eram homens e todo homem, ele é imperfeito, ele está sujeito a falhas. Então todos esses reis que nós vamos estudar, nós vamos ver que houve, né, o período áureo, eles tiveram pontos positivos e também tiveram pontos negativos. Então a história vai nos mostrar que muitos reis, além deles pecarem, se afastarem do Senhor, como o rei Acabe,
eles levaram o povo de Deus a abandonar também o Senhor. Então nós vamos conhecer a história desses reis, dos reis que eram bondosos, que andaram no caminho do Senhor, e aqueles reis também e rainhas que infelizmente, vamos dizer, não se colocaram nas mãos do Senhor e se afastaram da lei de Deus e do caminho do Senhor, trazendo grande prejuízo para a vida deles, pessoal, para a família deles e em especial para o povo de Deus. Como uma nação, eles sofreram muito por desejarem ser governados por homens. E agora você pode estar se perguntando, bem, quais são as histórias que nós vamos aprender nesse trimestre? Então, sem mais delonga, eu quero apresentar a você o nosso sumário. Nós veremos agora juntas, de professora, para superintendente, para pastor, o que as nossas crianças vão aprender nesse terceiro trimestre de 2022 na revista de maternal. Mas antes de apresentar os temas, o nosso sumário da revista, eu quero contar uma pequena história para você. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo, o nosso alvo enquanto educadores, não é somente contar história, não é somente falar com as crianças a respeito daqueles reis que foram bondosos, daqueles reis que não andaram nos caminhos do Senhor. Não, o nosso objetivo é que as crianças aprendam a palavra de Deus. E não só elas aprendam, mas elas venham a cumprir a palavra de Deus. Certa vez o Senhor Jesus, ele ensinou uma parábola, uma história que falava sobre o homem construir a sua casa sobre a rocha. E o objetivo de Jesus com esta parábola era mostrar que nós temos que guardar a palavra de Deus. Que quando nós ouvimos, guardamos e cumprimos a palavra do Senhor, nós estamos construindo sobre a rocha. Então agora eu quero contar essa história para você, ok? A Bíblia conta que haviam dois homens que decidiram construir uma casa, Eles reuniram o material, tinham a planta da casa e os dois começaram a sua construção. E a Bíblia conta que um desses homens, ele decidiu construir a sua casa sobre a rocha. Já imaginou cavar rocha, quebrar pedra? Você já quebrou pedra? Pedra é duro, difícil, Mas ele não estava preocupado com o trabalho que ele ia ter. Ele queria uma casa segura. Então ele decidiu construir sua casa sobre a rocha. Mas o outro homem, ele não estava tão preocupado com a segurança. Sabe por quê? Ele queria, de repente, fazer uma construção que desse menos trabalho, tivesse menos custo, que fosse mais fácil de fazer. Então, ele decidiu construir a sua casa sobre a areia. Então, um construiu sobre a rocha e o outro construiu sobre a areia. Dois construtores, E a Bíblia diz que no tempo certo, as duas casas ficaram prontas. Aquele que construiu sua casa na areia ficou com a sua casa pronta, Sua casa bonitinha, arrumadinha, a casa estava lá. E o que construiu sobre a rocha? Ele também deve ter tido mais trabalho, mas ele também terminou o seu trabalho. E a sua casa também estava lá.
uma casa bonitinha, uma casa arrumadinha e, acima de tudo, uma casa segura. O tempo passou e eles estavam felizes na sua casa. Até que um dia, sabe o que aconteceu? Uma grande tempestade. Começou a chover, a ventar. O vento soprava forte, havia relâmpagos e a chuva caía. E aquele homem estava ali na sua casinha na rocha. E ele estava seguro na sua casa, ele não estava preocupado. E o homem que construiu na rocha, a chuva também caiu sobre a sua casa, a água foi subindo, o vento soprou forte, e ele estava muito preocupado, porque todos nós vamos enfrentar dias de sol, mas nós também enfrentamos dias de chuva, não é? Choveu, mas a chuva passou, né? Porque chega um dia que a tempestade passa. E o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, sua casa estava de pé, ele estava feliz, né? Por quê? Porque a sua casa estava segura e não aconteceu nada com a sua casa. Mas e o que construiu sua casa sobre areia? O que será que aconteceu com ele? A Bíblia diz que aquele que construiu a sua casa sobre areia, sabe o que aconteceu? A sua casa caiu, a sua casa não resistiu à chuva, o vento, as águas, a sua casa caiu. Mas aquele que construiu sobre a rocha, a sua casa estava segura. E por que eu estou contando essa história aqui para você? Eu estou contando essa história porque nós, educadores, você que trabalha com as crianças do maternal, a nossa responsabilidade é construir sobre a rocha, é ensinar a palavra de Deus às crianças. Para quê? Para que elas vivam essa palavra e que elas tenham a sua vida alicerçada sobre a rocha, que é Jesus Cristo, viu? Esse recurso visual eu já tenho há muitos anos. E se você quiser saber de onde é, ele não é da CPAD, ele é da ABV Visual. Qualquer coisa você mande um e-mail para a gente que a gente pode te passar as informações, tá? Ele não é da CPAD, é de autoria da ABV Visual. Eles têm coisas assim lindíssimas para o trabalho de educação infantil. Então agora nós vamos ao sumário da nossa revista. Nós veremos os temas que estudaremos nesse trimestre. Primeira lição que nós vamos estudar, ela fala a respeito do primeiro rei do povo de Deus. E o primeiro rei foi o rei Saul. E é importante você enfocar nesta lição a respeito da obediência. Saul foi ungido, foi o primeiro rei de Israel, mas ele perdeu o trono. Por quê? Porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele até cumpriu em parte o que Deus havia falado, mas Deus deseja que nós venhamos cumprir tudo. Então enfoque a obediência. Na lição de número 2, né? Então nós vamos falar também a respeito de Saul e de quando ele perde o seu trono. Na lição de número 3, nós vamos falar a respeito do rei Davi, aquele rei que era pastor de ovelhas. Davi estava cuidando das ovelhinhas do seu pai quando Deus tirou
ele lá de trás dos rebanhos e fez dele o rei de Israel. Na lição de número 4, nós vamos estudar a respeito de Salomão, o rei inteligente. Salomão, a capacidade cognitiva dele, a inteligência dele, ele não nasceu, ele não foi um menino superdotado, mas a inteligência de Salomão foi um presente de Deus para que ele pudesse governar. A lição de número 5, nós vamos ver também sobre Salomão, o rei que fez uma casa para Deus. Nós vamos estudar a respeito da construção do templo, que eu acredito que o templo, a construção, foi a obra mais significativa do rei Salomão. Na lição de número 6, nós vamos estudar a respeito do rei que fez as escolhas certas. Quem é o rei que fez as escolhas certas? O rei Ezequias. Na lição de número 7, nós vamos estudar sobre o rei Acabe, um rei que foi mau, um rei que instalou a idolatria, né? Ele não só desobedeceu ao Senhor, ele não só fez coisas terríveis, mas ele levou o povo a pecar contra o Senhor. O rei Acabe e a sua malvada esposa Jezabel. A lição de número 8, nós também vamos ver sobre Atalia, uma rainha malvada. Atalia mandou matar todas as crianças. A gente vê a fúria do inimigo em relação às crianças. E também o desejo de Satanás de destruir a família, a descendência daquele que traria, daquela família na qual Jesus, o Filho de Deus, viria ao mundo. Na lição de número 9, nós vamos estudar sobre o rei que o Papai do Céu curou, né? Nós vamos falar daquele rei que estava doente, orou ao Senhor e o Senhor mandou que colocasse uma pasta de figo e ele foi curado. Na lição 10, nós também vamos continuar com o episódio da história do rei Ezequias, mas nós vamos dar um outro enfoque. Na lição de número 11, nós vamos estudar a respeito de Josias, o menino rei, aquele que foi rei aos 8 anos de idade e fez uma grande reforma religiosa, política, social no meio do povo de Deus. Na lição 12, nós vamos estudar a respeito da rainha corajosa. Quem é a rainha corajosa? É a rainha Esther. Através da sua coragem, da sua confiança em Deus, Esther salvou não somente sua vida, sua família, mas ela salvou todo o seu povo. Havia uma sentença de morte para Esther e para o povo judeu, mas pela misericórdia de Deus, essa sentença foi revogada. Nós temos um Deus que muda, que revoga sentenças. Nós temos um Deus que muda toda e qualquer situação, por mais difícil que ela pareça ser. E nós vamos encerrar o trimestre, sabe com o quê? Nós vamos encerrar o trimestre falando a respeito do Rei dos Reis. Aí você pode dizer, mas professora Thelma, não é sobre o livro de Samuel, não é sobre os livros de reis, o livro de Esther, e nós vamos encerrar falando de Jesus? Sim, falando de Jesus. Sabe por quê? Porque as crianças vão aprender que houve reis que eram bons e também houve reis que erraram e que tiveram um péssimo reinado.
E todos esses reis, tanto aqueles que procuraram seguir a lei do Senhor como aqueles que não seguiram, o reino deles o quê? Passou, terminou. Hoje eles são apenas, vamos dizer, um exemplo. Um exemplo pode ser positivo ou um exemplo de coisas o quê? Negativas que nós não devemos fazer. Mas Jesus não. O reino de Jesus é eterno. O reino de Jesus não tem fim. Ele é o Rei dos Reis. Ele, Jesus, está acima de todos esses reis que nós estudamos. Então, ele é o Rei dos Reis, o leão da tribo de Judá. O seu reino jamais terá fim. Jesus está vivo e ele voltará como Rei dos Reis para nos buscar e para nos levar para o céu. Eu espero que você tenha gostado de todos os temas que nós vamos trabalhar. Eu tenho certeza que você vai preparar tudo com muita dedicação, com muito carinho, com muito zelo, porque eu tenho certeza que você ama nossas crianças, que você está lecionando na classe de maternal, porque Deus chamou você, sim, Ele chamou você. Ele tem investido em você. E eu creio que você vai dar o seu melhor para o Senhor. Até porque o Senhor, Ele merece o nosso melhor. Eu queria agora apresentar para você algumas sugestões do que você pode fazer nesse trimestre. E eu queria começar mostrando para você que já que nós vamos falar sobre reis, né, e rainhas, que você fizesse uma coroa para cada aluno, né? E isso é muito fácil de fazer, não exige habilidade nenhuma. Eu vou contar. Sabe como eu fiz essa coroa bonitinha? Eu fui lá num banco de imagem, né? Porque nós somos uma empresa, nós temos um banco de imagem, mas você de repente pode pegar uma imagem que você já tenha. Eu reproduzi, fiz a impressão, recortei e o que eu vou fazer? Eu vou colar, né? E vou fazer a impressão do tamanho da cabeça de cada criança e a cada aula, quando estudar a respeito de um rei, a respeito de uma rainha, vai ter uma coroa para cada criança. Uma coisa fácil, né? Nós sabemos que os tempos estão difíceis, às vezes faltam os recursos, então você pode imprimir uma coroa e se você tem habilidade, você pode desenhar uma coroa, recortar a coroa e deixar que as próprias crianças pintem e as crianças venham decorar a sua coroa. Aqui eu quero mostrar para você como foi a impressão, tá vendo? Foi recortada. E aqui, né? Ah, professora Thelma, eu não tenho habilidade nenhuma, eu não tenho recurso, eu não tenho material. Olha aqui, é uma folha de papel ofício, né? Ela foi recortada, você vai medir, né, conforme o tamanho da cabecinha do seu aluno, você vai grampear, mas só assim, não. Sabe quem vai enfeitar essa coroa? Sabe quem vai usar a criatividade? As próprias crianças. Cada criança vai confeccionar a sua coroa. É uma forma de incentivar a aprendizagem, é algo lúdico, divertido, criativo, que vai despertar a curiosidade delas, vai despertar a criatividade para que aprendam as lições do trimestre. É bem fácil, não é? Eu também tenho uma outra sugestão que eu quero apresentar para vocês. Aqui é uma coroa maior,
né, que você pode usar para colocar no mural da classe. Você pode usar essa coroa como chamada. Aqui você pode escrever o nome de cada aluno, né? Você vai usar como uma chamadinha. Você escreve o nome da criança, aí você coloca cada coroa com o nome da criança numa mesinha próxima à porta de entrada. E quando a criança chegar, cada uma vai lá, pega a sua coroazinha e vai fixar no mural. Ela serve como uma chamadinha. Uma outra sugestão também que eu quero apresentar para vocês, essa coroa aqui maior eu imprimi, né? Você pode imprimir numa folha maior, né? Você vai sentar no chão junto com as crianças, fazer um círculo, né? Coloca a folha ali no centro do círculo e você vai, né, dizer que o rei usa coroa, que a rainha usa coroa, que as princesas também usam coroa. Você vai fazer uma introdução da lição, né? E o que vai fazer depois? As crianças vão enfeitar essa coroa, elas vão colocar retalhos de papel laminado prateado, papel laminado dourado, papel colorido. São retalhos de papel, sobras de papel, não é nada que você de repente tenha que gastar dinheiro, o que você já tem em casa, o que você já tem na sua classe. Então ali elas vão sentar ao redor da folha, elas vão colando e você vai falando a respeito do trimestre, você vai contando algumas histórias que serão trabalhadas, pergunta se ela sabe o nome do rei que era pastor de ovelhas e que se tornou rei, e assim você vai fazendo uma introdução para o trimestre que nós vamos tratar sobre os livros de Samuel, de Reis e de Esther, ok? Espero que você esteja gostando. Agora eu quero também apresentar uma sugestão de como você pode trabalhar com os nossos visuais, a nossa pasta, né? Bloco de visuais. Isso aqui são folhas, né, que eu tinha em casa e que foram reaproveitadas. Uma pessoa me forneceu que isso aqui ia para descarte. Então você pode pegar uma folha, você vai recortar os visuais e você vai colar os visuais, né? Aqui é a história do rei Saul, primeiro rei de Israel, quando ele vê o povo chorando, o povo triste, e ele fica preocupado, quer saber o que é que um rei malvado estava vindo lutar contra Israel, mas ele ora ao Senhor, ele pede a ajuda do Senhor, e o Senhor então, ele dá a vitória ao seu povo, né? É só para mostrar para você como você pode apresentar o seu visual. Também quero apresentar para você, né, aqui mais uma história, né? Aqui é a história de quando Samuel vai até a casa, né, de Jessé, porque o Senhor já havia dito que um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. Então você pode pegar as ilustrações, recortar e colar. E aqui é uma forma diferente, para não ficar só em cartaz, eu queria mostrar para você essa maneira. O que eu fiz aqui? Eu peguei a folha, essa mesma folha que eu utilizei, eu dobrei a folha ao meio. Você pode pegar uma cartolina, dobrar a cartolina e o que você vai fazer? Você vai utilizar os dois lados da cartolina assim, pezinho.
Aqui é a história de Jesus, o Rei dos Reis, é a lição de número 13, quando ele entra na cidade de Jerusalém, né? E ele é aclamado como rei, né? Diz que Jesus entrou, ele pegou um jumentinho, né? E ele foi entrando na cidade. E as pessoas então pegaram folhas de palmeira e disseram Hosana, glória a Deus nas alturas, e aclamaram o Senhor Jesus como o Rei dos Reis. Então aqui é uma maneira também fácil de você fazer, é algo barato, você pode usar cartolina, você pode usar uma folha de papel mais durinha, você pode usar o que você tiver, se você quiser usar uma caixa, um papelão, de repente alguém lá comprou uma TV, um fogão, uma geladeira, você não joga fora não, pega, você pode encapar e é uma forma de você também apresentar os visuais. Importante é que nós venhamos a apresentar esses visuais a cada aula, a cada trimestre de uma forma diferente. Por quê? Não adianta pegar aquele bloco de visuais da CPAD e ir passando e mostrando, não. É interessante que a gente, a cada aula, nós venhamos apresentar de uma forma e nós venhamos também acrescentar outros livros, porque nós estamos ensinando que a Bíblia é o livro quê? O livro de Deus. E nessa faixa etária, as crianças já estão em contato com os livros. E é importante nós ensinarmos o amor aos livros, ensinarmos desde a mais tenra idade o prazer, o gosto pela leitura e pelos livros. E por falar em livros, eu quero apresentar alguns livros que a CPAD tem e que você pode utilizar nesse trimestre. Esses livros vão complementar o seu trabalho. Por exemplo, nós temos esse aqui, Aventuras Bíblicas, em que as imagens elas estão em 3D. E nesse livro aqui, nós temos a história de quando Davi ele luta, né, com o gigante Golias e ele vence Golias. E na lição, nós não estamos falando desse episódio. Por quê? Porque não há espaço disponível. Mas você pode, utilizando esse livro, você pode dizer que Davi também era um rei corajoso, valente e que ele enfrentou um gigante muito grande. Esse livro aqui é uma ótima sugestão para você que trabalha com a classe de maternal. Uma outra sugestão que eu quero apresentar para vocês, que também é da CPAD, é essa coisa que linda, eu sou apaixonada. Minha Linda Princesinha, são devocionais para meninas, né? Então, as menininhas são princesas. Então, já que nós estamos aproveitando essa temática da história de reis, rainhas, mostrar para as meninas que elas são princesas. E todo o livro ele é rosinha, ele está todo ilustrado com coroas. É algo assim muito bonito. É aquele livro que, mesmo sendo adulto, você quer ter só pela forma delicada, pela qualidade, capa dura. Aqui tem glitter, as coroas estão em alto relevo. É uma preciosidade. É importante se você tiver esse livro aí na sua classe de maternal. Nós desejamos que você tenha um trimestre abençoado, que você seja abençoado, que as suas crianças sejam abençoadas e que as suas crianças
conheçam a história dos reis e rainhas, mas que as crianças nunca se esqueçam e elas guardem no coração a história do Rei dos Reis. Porque o que as crianças mais precisam, você tem, nós temos para oferecer. As crianças precisam de um presente muito, muito, muito especial. Esse presente não é um celular, esse presente não é um iPad, esse presente não são jogos eletrônicos, não é o brinquedo de última geração. O melhor presente que nós podemos oferecer às nossas crianças, ele se chama Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o maior, é o melhor presente que nós podemos dar para as nossas crianças. E nós desejamos que elas conheçam a Jesus, o Rei dos Reis, e elas venham viver segundo a vontade do Rei Jesus. Que elas recebam Jesus em suas vidas e que Jesus reine na vida de seus alunos e que Jesus reine também, professora, no seu coração. Lembre-se, você tem o melhor presente que as suas crianças precisam. Você tem Jesus. Certa vez, Pedro e João estavam indo ao templo orar e vem um homem necessitado, um homem paralítico, mendigo, e eles pedem a Pedro e João uma moeda. Então Pedro e João dizem para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou. Nós não temos prata, não temos ouro. Nossos recursos às vezes são escassos, mas você tem o melhor. Nós temos o melhor, que é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis. Ofereça esse presente maravilhoso para suas crianças. Querida professora, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que esse seja um trimestre muito abençoado para você e para os seus alunos. Que Deus te abençoe e, permitindo o Senhor, no próximo trimestre, o último do ano de 2022, nós estaremos aqui para apresentar para vocês a nossa próxima lição de escola dominical. Deus abençoe, permitindo o Senhor, até o próximo trimestre.